Oi, eu sou a Camis, Scuba Team aqui na Alura, e se você está nesse Alura Mais é porque quer conhecer um pouco sobre a ferramenta Nest.js. Então vamos lá? E o que a gente vai ver por aqui? Em primeiro lugar, a gente vai entender o que é um Nest.js. Em um segundo momento, a gente vai ver como é que essa ferramenta funciona de forma conceitual. Já depois, a gente vai sentir um pouco sobre como o Nest.js funciona na prática, fazendo um CRUD super rápido, vocês vão ver. E já por fim, a gente vai entender por que você deve usar o Nest.js nas suas próximas aplicações. Mas antes da gente começar de fato, a gente precisa fazer um ponto de atenção. Então, foca aqui comigo. O Nest.js é diferente de outra ferramenta que tem um nome muito parecido, que é o Next.js. Ambas usam o JavaScript, porém o Next.js já é uma ferramenta mais voltada para o front-end e o Nest.js é um framework voltado para o back-end. E essa é uma confusão muito comum, porque é só uma letrinha que é diferente aí, né? Só o S e o X. Mas se você substituir, pode causar uma grande confusão. Já pensou naquele momento que você está conversando com um Tech Recruiter, se você conhece Nest.js e você confundir, acaba dizendo que não, ou ao contrário? Então, focar nisso é evitar que conflitos aconteçam. Até mesmo na hora de fazer aquela busca na documentação que a gente conhece muito bem. E eu tenho uma super dica para você não esquecer nunca mais essa diferença, que é foca no gatinho do Nest.js, que é o mascote dessa ferramenta. Então, é um gatinho super fofo, tá te olhando agora com uma carinha te julgando, mas nunca mais você vai esquecer. E, afinal de contas, o que é o Nest.js? O Nest.js, segundo a própria documentação oficial, é, em tradução livre, um framework progressivo Node.js para construir aplicações eficientes, confiáveis e escaláveis no lado do servidor. Ok, beleza, mas eu continuo sem saber o que é o Nest.js. O que é o Nest.js? O Nest.js, fundamentalmente, é uma ferramenta, é um framework back-end com Node.js. Então, a gente utiliza o ecossistema Node.js para trabalhar com o back-end com o Nest.js. Mas a gente sabe que tem algumas ferramentas que já existem, são amplamente utilizadas pela comunidade, que é inclusive o framework Express. E por que então que eu deveria utilizar o Nest.js se eu já tenho o Express e ele me serve muito bem? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história e entender o contexto de criação do Nest.js. Então vamos lá. O Nest.js foi criado lá por volta de 2017 pelo Kamil Mislevic, não sei pronunciar o segundo nome dele, então eu vou chamar só de Kamil. Pelo Kamil, que é esse carinha que está aparecendo aqui no canto inferior da tela. E quando ele pensou em construir o Nest, ele já trabalhava como engenheiro full stack e ele simplesmente era apaixonado pela ferramenta Angular, que ele não se intimida nem um pouco de afirmar que ele se inspirou fortemente para construir a arquitetura também do Nest.js. E é aí que entra o pulo do gato, podemos dizer assim. O Nest.js utiliza o Express e o Node. Por baixo dos panos, o Nest.js é o Express, mas só que ele possui uma camada de abstração mais elevada, ele possui um nível acima de abstração. Só que o que significa isso, né? Esse nível de abstração acima é o que foi inspirado no Angular. É a parte de arquitetura, é a parte de padronização, de conjunto de regras que foi inspirada pelo Angular, pela ferramenta Angular, né? Pela plataforma Angular. E para a gente entender melhor o que isso significa, a gente pode pensar de outra forma. Vamos imaginar o seguinte, então. Você é um convidado especial para uma festa de aniversário. Beleza, até aí, né? Ok. Só que você
como convidado especial, foi convidado também para comprar o bolo de aniversário. Ok, né? Olha só, esse daí cavalo de Troia. Ok, então você foi convidado para comprar o bolo para a festa de aniversário. Só que você estava com pressa e já precisava comprar um bolo pronto. Não dava para fazer nenhum tipo de bolo. Então você vai até uma loja de doces e vê vários tipos de bolo lá. Só que o seu preferido é o bolo comum. E aí, quando você se depara com esse bolo comum, você ama esse bolo comum, você quer levar esse bolo comum. Só que se você chegar lá na festa de aniversário, o que vai acontecer? Você consegue bater parabéns com esse bolo comum? Consegue, né? Ok. Você consegue comer e se satisfazer com esse bolo comum? Também, sim, ok. Só que a gente tem um conjunto de regras, um conjunto de convenções que determina ou define o que é um bolo de aniversário, né? Então, o que é um bolo de aniversário? Um bolo de aniversário é aquele bolo confeitado, é aquele bolo com velhinhas, até com os parabéns, com às vezes com dizeres, né? Então a gente consegue só olhando, entender que aquele bolo é um bolo de aniversário por conta das características que ele possui. E é mais ou menos assim, de forma bem simplificada, que o Nest.js funciona. A gente pode, por exemplo, entender que o nosso bolo comum já feito, já comprado na loja, é o Node mais o Express, mais o Framework Express. O Express é considerado um framework minimalista, então ele não vem com padrões pré-estabelecidos para você trabalhar em projetos, por exemplo. Ele não vem com uma estrutura pronta de REST API para você só modificar alguns elementos lá dentro. Então, você vai ter que construir tudo do zero, sempre, toda vez que você quiser, certinho? E é essa a diferença fundamental entre o Nest e o Express. É como se fosse um framework em cima do outro. Então, vamos pensar dessa maneira. Se você compra um bolo já decorado, você tem o Node mais o Express, ok? Beleza? Mas você tem também a nossa outra camada de abstração, que é o Nest.js, que seriam todas aquelas convenções, aquele conjunto de normas, aquele conjunto de regrinhas que fazem do bolo de aniversário ser um bolo de aniversário. Ou seja, ele vem com a nossa decoração, os nossos decorators, ele vem com os nossos módulos, ele vem com várias coisas pré-definidas já por padrão para facilitar a nossa vida. Beleza? Mas como é que ele funciona na prática? Como é que a gente poderia entender como essa ideia de conjunto de regras funciona na prática? Para a gente entender isso, eu vou lançar uma situação-problema aqui. Eu tenho uma amiga e o nome dela é Ana de Jesus. Ela é uma pessoa muito gente fina, muito legal, e ela também tem uma microempresa de desenvolvimento de software. E um dos principais clientes dela é uma rede de pet shop. E essa rede de pet shop vem crescendo cada vez mais. E eles resolveram, do dia para a noite, lançar um concurso de fotos de gatinhos. Esse concurso de fotos de gatinhos é super importante para essa empresa. Por quê? Porque eles vão lançar a rede interestadual. Então, é um concurso que visa ter aquele marketing, né? Aquele engajamento todo. E a Ana agora vai ter que se virar para construir algo, para desenvolver uma solução para essa proposta da empresa. Ela não pode perder esse cliente. Então, qual solução a nossa amiga Ana poderia encontrar? A nossa amiga Ana pensou então em fazer o seguinte: ela, como é uma desenvolvedora apaixonada por Node.js, simplesmente enlouquecida mesmo, ela pensou em algo que fosse rápido para executar, já que ela tem poucos dias, escalável e que seguisse um padrão. Então ela pensou em construir uma API REST, obviamente com a ferramenta Nest.js. E afinal, tempo é dinheiro. Então, quanto menos tempo ela levar para desenvolver essa aplicação, ela vai conseguir mais engajamento para a campanha de marketing da nossa rede de pet shop e também vai ter um retorno maior do seu cliente, certinho? Então, vamos lá. Para a gente resolver, para a gente ver como a nossa amiga Ana
pode construir essa API, a gente vai fazer um CRUD super rápido com o Nest.js. Vamos ver como é que isso funciona. Então, pessoal, para a gente começar a entender na prática, vamos, em primeiro lugar, instalar a CLI ou a CLI, que é a interface de linha de comando do Nest, que é uma coisa muito legal que já vem por padrão também na ferramenta e é super útil. Para a gente instalar, recomendo também que você utilize o Git, o Git Bash ou outro tipo de CMD, de prompt, mas não utilize o PowerShell do Windows, porque às vezes ele dá uns bugzinhos. Então, utilize outro terminal, ok? Então, vamos lá. Para a gente instalar a nossa linha de comando, a nossa interface de linha de comando, a CLI do Nest, basta a gente dar um npm. Eu vou utilizar o npm, ok? O npm-g, que inclusive é o que está na própria documentação do Nest. Então, a gente entra dá um npm i de install, para instalar, o g para instalar globalmente, e chama aqui a nossa CLI, a nossa CLI. E aí ele vai fazer a instalação. E aí demora um pouquinho. Ok, finalmente ele instalou aqui a nossa CLI do Nest.js. E agora, em um segundo momento, a gente vai criar o nosso projeto. E a gente consegue criar... Nossa, é fantástico. A gente consegue criar todo um projeto apenas com essa linha de comando, com essa instrução. A gente dá um nest, new e o nome do projeto. O nome do projeto vai ser Concurso Gatinhos. Concurso Gatinhos. E aí vou dar um enter e esperar ele criar a nossa estrutura de pastas. Depois disso, ele vai criar vários arquivos e algumas pastas, como a gente pode observar aqui no nosso terminal. E depois dele ter feito essa criação, tudo por padrão, ele pergunta qual o gerenciador de pacotes a gente gostaria de usar. E eu vou selecionar o npm. Depois ele vai instalar novamente o gerenciador. E então, finalmente, ele criou, fez a instalação de todos os pacotes. Então, para a gente conseguir agora olhar o nosso projeto mais de perto, a gente tem que entrar na pasta do Concurso Gatinhos. Ok. E depois a gente vai dar um npm run start para ele começar a rodar a aplicação. Nosso projeto. Beleza, agora o nosso projeto já está no ar, já está rodando. Vamos ver agora como é que o nosso projeto tá? Para a gente conseguir visualizar o nosso projeto, eu vou abrir aqui uma aba no navegador e, por padrão, o Nest.js já utiliza a porta 3000. E ele já vai mostrar automaticamente um Hello World. Ele já constrói, já mostra. A gente nem precisou escrever uma linha sequer de código. Ele já mostra o nosso projeto funcionando na porta 3000, que é a porta padrão, com um Hello World belíssimo aqui na nossa frente. Então, é muito prático e muito interessante também essa ferramenta. Vamos ver, então, como o nosso projeto está no VS Code. Abrindo então aqui o VS Code, a gente tem um conjunto de arquivos e também algumas pastinhas, né? A gente vê aqui, por exemplo, que já foi instalado por padrão uma estrutura, já vem com uma estrutura pré-definida, já vem com um JSON, já vem com uma pastinha para teste, já vem com uma pastinha source, a estrutura mais básica, certo? Então, essa estrutura aqui já vem também com Node Modules, você não precisa fazer absolutamente nada para instalar o Node Modules, para criar a pasta Node Modules, já vem por padrão no Nest.js. Então, ele meio que te obriga a seguir boas práticas, certo? E vamos dar uma olhada agora na nossa pasta source, que foi a pasta criada com os arquivos principais.
Bem aqui no App Controller Spec, a gente tem um arquivo que é para testes. Então, é um arquivo que já vem preparado para você fazer testes. O outro arquivo é o App Controller. Esse App Controller é um controller que já vem com uma única rota. Então, ele já vem com uma única rota já pronta para você trabalhar em cima. Vem com um get, que é aquele que mostra o nosso Hello World, certo? Tem também o nosso App Module, que é o módulo raiz da nossa aplicação. Tem também aqui um outro arquivo chamado App Service. Ele trabalha com um único método e transporta um serviço básico, faz o trabalho de um serviço básico, é um basic service, podemos dizer assim. E ele retorna para a gente a string Hello World. Eu posso substituir essa string aqui para aparecer outra frase na tela, no lugar de Hello World, por exemplo. E por fim, a gente tem aqui o nosso main.ts, o nosso arquivo main, também com TypeScript, e que ele funciona da seguinte maneira: é um arquivo de entrada, e esse arquivo, ele utiliza essa função bem aqui, Nest Factory, ele utiliza essa função para criar uma instância de toda essa aplicação do Nest.js. Então, é o nosso arquivo de entrada para a nossa aplicação funcionar direitinho, certinho? Uma coisa interessante do Nest é que vocês devem ter percebido que ele é todo em TypeScript, certo? Então, se vocês quiserem, vocês podem utilizar o Vanilla.js, por exemplo, que é o que muitos consideram como um JavaScript mais puro, mas por padrão, por configuração padrão, o Nest.js vem com um TypeScript e também ele obriga você a seguir boas práticas de programação. Vocês viram lá no começo que quando eu fui instanciar o nosso projeto, eu criei concurso gatinhos, concurso com camel case, né? O concurso com letra minúscula e tudo junto, e o gatinhos com letra maiúscula. E olha só como ele criou a nossa pasta do concurso gatinhos. Então, concurso, traço, gatinhos. Então, mesmo que você escreva alguma coisa errada, ele te ajuda, ele te dá um suporte para você seguir as boas práticas de programação. O Nest.js também tem algumas ferramentas que são muito interessantes, porque a gente está vendo aqui, ok, a gente tem uma pastinha source, ok, temos um Hello World, mas e o nosso CRUD, que foi o que eu prometi no início? Como é que a gente vai fazer o nosso CRUD? Já imaginou se a nossa amiga Ana tivesse o tempo todo que criar um módulo para trabalhar com os controllers, outro para implementar um serviço, outro para criar entidades, outro para gerar um DTO, que é um Data Transfer Object. Então, todas essas coisas iam demandar mais um trabalhinho, né? E o Nest, já pensando nisso, o nosso amigo Camel, já pensando nessa ideia, já desenvolveu uma ferramenta dentro do Nest que é o CRUD Generator. Então, pelo nome, já dá para a gente entender que ele vai gerar um CRUD sozinho, sem a gente fazer praticamente nada também. Então, eu vou abrir agora o nosso terminal do VS Code. Como eu falei, é bom a gente não utilizar o PowerShell, porque dá aquele probleminha, então eu vou utilizar o Git Bash aqui também, novamente. E para a gente utilizar esse recurso, essa ferramenta do CRUD Generator, a gente precisa enviar o seguinte comando para CLI do Nest, que é o nestg resource. Então, ele vai agora criar o nosso CRUD. Vamos ver? Será? O que será que vai acontecer? Opa, e aqui ele está perguntando qual é o nome que eu gostaria de dar para os recursos que a gente vai criar, que a gente vai instanciar. E aqui ele dá um exemplo para a gente utilizar users.
por exemplo, se a gente quiser, e indica para a gente adicionar no plural. Então, o nome do nosso recurso vai ser gatinhos, porque é o nome do nosso concurso, é só de fato de gatinhos. Então, vamos lá. E aí ele pergunta depois o que tipo de camada, que tipo de configurações eu gostaria de utilizar. Aí ele pergunta qual é o tipo de configurações e envia uma série de opções que a gente pode trabalhar com as setinhas aqui, ó. Eu posso usar uma REST API, GraphQL, microserviços, boa, né? WebSocket e tem outras ferramentas também. Então, eu vou escolher a nossa REST API ou API REST. Vamos lá. E agora ele pergunta se a gente gostaria de usar também, de gerar pontos de entrada para o nosso CRUD. Está perguntando isso porque eu posso escolher gerar automaticamente pelo Nest.js ou eu posso fazer na mão mesmo. E eu vou escolher gerar automaticamente, porque a gente não tem muito tempo. Então, vamos lá. Vou enviar um enter, que é o nosso yes. E aí ele está gerando todos os arquivos e até fazendo o update nos outros módulos também, nos outros packages. Então, os pacotes foram instalados com sucesso e agora a gente tem, tadá, o nosso CRUD bonitão e fofinho aqui dos gatinhos. Olha só, se a gente abrir a nossa pasta gatinhos aqui dentro do nosso projeto, a gente vai ver que apareceram novos arquivos. E a gente tem nesses novos arquivos os nossos controllers, as nossas rotas, o nosso post, o nosso get, e tem até mais de um tipo de get. Olha só, a gente tem o nosso get para retornar todos os gatos, tem o nosso get para retornar um gatinho só específico por ID, tem um patch para fazer o update dos gatinhos, também se eu quiser, e um delete para a gente remover algum gatinho que esteja fora das regras do concurso. Então, gente, é fantástica essa ferramenta do Nest porque já traz tudo pronto para você. Então, não precisa bater cabeça. Inclusive, quem já conhece outro tipo de ferramenta como o Spring Boot e o Angular, o próprio Angular, inclusive, vai sentir uma certa familiaridade com a utilização e as regras do Nest.js. E para testar se o nosso CRUD realmente está devolvendo, está funcionando, se os nossos controllers, se as nossas requisições estão sendo feitas, a gente tem que modificar um pouquinho o nosso endpoint e adicionar aqui os nossos gatinhos para visualizar se ele está funcionando direitinho. Então, ele já manda esses novos entry points, né? Esses novos pontos de entrada. Opa, e não está funcionando porque eu não dei o Nest Start. A gente precisa startar o servidor de novo. Belezinha, nosso servidor já está rodando e agora eu vou enviar a requisição de forma correta. Beleza, funcionou agora. Então, essa ação retornou todos os nossos gatinhos. Depois disso, é só a nossa amiga Aninha implementar direitinho aqui as fotos, os links dos gatinhos e o nosso CRUD já está completamente, basicamente, toda a estrutura dele já está feita. Então, pessoal, depois desse CRUD na velocidade da luz, a gente conseguiu observar algumas partes das estruturas da arquitetura do Nest.js e como ele funciona, certo? E basicamente o Nest utiliza os modules, né? E o que são os modules? Os modules nada mais são do que uma classe que tem uma notação com um decorator em cima dela. Então, é um decorator module que trabalha com essas classes. E o que esse decorator faz? O que ele faz? Como é que ele funciona para o Nest.js? Ele cria um arquivo metadata que basicamente é utilizado para organizar
toda a estrutura da sua aplicação. Então, pelo menos em cada aplicação do Nest.js vai ter pelo menos um módulo, que é o módulo raiz, beleza? E para a gente entender um pouquinho melhor sobre como o módulo e outras propriedades funcionam, a gente vai observar e entender mais atentamente algumas das principais propriedades que compõem a arquitetura do Nest.js. A primeira delas é o controller, são os controllers. E o que os controllers fazem? Basicamente, os controllers trabalham, eles lidam com as requisições que chegam e enviam uma resposta para o cliente. Outro elemento também que é muito importante são os providers. Os providers são considerados como um conceito fundamental no Nest.js. E o que ele funciona? Muitas classes que são bem básicas do Nest.js são tratadas como um provider. Desde serviços, repositórios, helpers, várias coisas são tratadas como providers. Então, eles servem elementos, eles funcionam servindo desde repositórios, desde serviços, funcionando como helpers. Então, são classes que funcionam dessa maneira, certo? Outro elemento também são os imports. Os imports, de uma forma também simplificada, é uma lista de módulos importados. E esses módulos importados, eles vão exportar os providers. Os providers que foram requeridos naquele determinado módulo. Deu para entender? Basicamente, os imports é uma lista de módulos que foram importados. Assim, basta isso que dá para a gente entender. Já outra propriedade são os exports. Os exports funcionam como um subconjunto dos providers. Então, cada vez que um export é fornecido pelo módulo, ele deve ser avaliado por quais módulos ele vai ser importado. Então, você pode utilizar, por exemplo, o export para enviar uma informação. Toda vez que você precisar exportar, toda vez que você precisar consumir aquele provider em outro lugar, você precisa explicitamente exportar aquela informação, aquele provider, certo? Então, basicamente, essas são as propriedades fundamentais dentro da arquitetura do Nest.js. Então, para a gente finalizar com chave de ouro, por que a gente deve, porque você, desenvolvedor que ama o Express, deve utilizar o Nest.js? Primeiro de tudo, ele possui uma grande escalabilidade, então a gente tem a possibilidade de crescer muito com as nossas aplicações. A segunda coisa é a rapidez no desenvolvimento. Como vocês puderam observar, o Nest.js fornece várias estruturas, fornece uma arquitetura já pronta para a gente só consumir de acordo com boas práticas e poder escrever o nosso código de forma bem rápida e eficiente. Um outro ponto muito importante é a documentação excelente que o Nest.js tem. É constantemente atualizada e toda a comunidade também corrobora com essa informação. Então, todo mundo que olha a documentação do Nest.js já consegue perceber que é uma documentação perfeita, é excelente, muito detalhada mesmo. Também tem a possibilidade de se trabalhar com microserviços, que é algo bastante utilizado na atualidade durante as empresas de desenvolvimento. Outros pontos também é a injeção de dependências, que é uma prática muito importante para o Nest.js, para o funcionamento do Nest.js, a menor curva de aprendizado, e isso é um conceito que o próprio criador do Nest utiliza. Ele trabalha com a ideia de reusabilidade, e não só de reusabilidade do código, mas reusabilidade de conhecimento também. Então, ele pensa que se você já trabalhou com Spring Boot, se você já trabalhou com Angular, você não precisa aprender uma nova tecnologia para trabalhar com Nest.js. Você já tem todo aquele background, todo aquele conhecimento e é só aplicar com essa ferramenta, com o TypeScript.
Também ele facilita, o Nest.js também proporciona a modularização dos seus projetos, o que é também considerado uma boa prática dentro do desenvolvimento. E por fim, eu acredito que uma das maiores qualidades do Nest.js é a sua CLI, a sua interface de linha de comando, que facilita muito o processo de desenvolvimento. Só com poucas instruções a gente já consegue criar, construir um projeto, uma REST API e facilita muito na hora de executar e construir o nosso projeto. Além disso, o Nest.js também proporciona uma maior segurança por conta da utilização do TypeScript, né? E os nossos imports e exports. Também possui um conjunto de outras ferramentas que vêm por padrão, que são os WebSockets, OpenAPI, microserviço, dentre outras. E uma coisa também, para finalizar, que justifica aí muito por que o Nest.js vem ganhando cada vez mais adeptos dentro da comunidade, é que você, além de combinar essas boas práticas de programação e todas essas questões que eu já falei aqui, você pode trabalhar, ele combina diferentes elementos de linguagens de programação, diferentes paradigmas de linguagem de programação, dentre eles a programação orientada a objetos, programação funcional e programação reativa funcional. Então, todas essas soluções são pensadas para você desenvolver os seus projetos no lado do servidor, ou seja, pelo back-end. Então, uma ferramenta muito bacana para ser utilizada pelos desenvolvedores back-end. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Alura Mais, aprendido com a gente também e até a próxima. Bons estudos! Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!